Nerd, professor de tecnologia da informação, escritor, consultor independente para tecnologias livres, mantenedor do primeiro servidor Diaspora no Brasil, dono da Kia Solutions, empresa dedicada à instalação e suporte de servidores de e-mail Zimbra Carbônio e de alto desempenho para sites de notícia. A Nauac agora estreia com a gente na sua coluna Nerdopolítica. Aquele abraço, seja bem-vindo. Qual será o tema de hoje, Nauac, nessa sua estreia? Primeiro, dar as boas-vindas e obrigado por aceitar esse convite da gente para você participar dessa coluna. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você, Peterson. Muito obrigado a toda a Rede Diário por me receber de braços abertos. A gente vai estrear aqui um espaço para tentar juntar o que é tecnologia e política, fazendo um link entre essas duas vertentes. Afinal de contas, conhecimento é poder, tecnologia é conhecimento, então tecnologia é poder. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial e como é que ela interage, né, então, em relação à inteligência humana. Está se falando muito de inteligência artificial, e a primeira coisa que entram aí são as análises bem apocalípticas, né? Agora finalmente toda a parte de computação vai ganhar autonomia e vai ganhar inteligência própria, né? Bem naquela linha do filme do Exterminador do Futuro, onde uma inteligência ganha acesso à internet, que é uma empresa, né, uma inteligência chamada Skynet, né, e a primeira coisa que eles fazem é se virar contra os humanos e começam, então, o extermínio dos humanos. Né? E isso é uma forma bem apocalíptica de ver a coisa, quando, na verdade, o extermínio não é feito por máquinas, o extermínio é feito por humanos e já vem sendo feita há muito tempo, né? Um extermínio calculado, um extermínio na medida certa para permitir que o fluxo de riqueza sempre migre para as grandes potências, para os grandes centros, né? A conquista, a invasão, a exploração de outros países não é algo novo, né? Se faz já há muito tempo e não é feita por máquinas, é feita por humanos, com interesses muito claros, né, de enriquecimento e de concentração de poder. Né? Apesar de toda a nossa tecnologia, apesar de toda a nossa inteligência, a gente não consegue, por exemplo, acabar com a fome no mundo. É bastante paradoxal que, por um lado, a gente esteja com medo que as máquinas tomem de conta de toda a nossa existência e realidade, quando a gente ainda tem uma parcela enorme, algo em torno de 30% da população mundial morrendo de fome e tendo que se virar da melhor maneira possível em função dessas crises. A gente poderia ter resolvido a fome no mundo já há muito tempo, se houvesse um interesse real em fazer isso. E a inteligência para isso nós temos, a tecnologia para isso nós temos. Né? Fome, pobreza, guerra são ferramentas para manter o fluxo contínuo de controle sobre as riquezas, a produção de riquezas. Né? E como é que a inteligência artificial entra nisso? Né? O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de instruções que ficam aguardando uma provocação, uma pergunta, uma forma de fazer respostas, de elaborar soluções. A inteligência artificial não é nada nova, ela já existe há muito tempo. A diferença é que agora ela está um pouco mais acessível para nós que temos acesso à internet, nós que lidamos com as tecnologias no cotidiano. O que antes era algo que estava restrito ali a um grupo de pessoas pequeno, que entendia os resultados, agora fica mais acessível para todo mundo. Um exemplo disso são os buscadores. Se você for no Google e perguntar e procurar sobre um determinado assunto, as respostas não serão lá muito amigáveis. Por exemplo, se você pesquisar sobre
a Guerra México-Americana, que foi aquela guerra onde os Estados Unidos invadiram o México, tomaram lá quase 60% do território mexicano para formar os Estados Unidos, você vai ser direcionado para um texto enorme, longo, chato, lá da Wikipedia, dando detalhes, datas e formatos, e é trabalhoso passar por esse processo de entendimento. Já se você fizer essa pergunta para uma inteligência artificial, ela te responde de uma maneira bem didática, bem suave, quase como aquela professora da 5ª série que te ensina história elementar, né? Então, a forma em que as respostas são dadas faz toda a diferença. O problema é que, ao mesmo tempo em que as respostas são dadas de uma maneira muito conveniente, a inteligência artificial também pode pensar por você. Você pode agora perguntar para a inteligência artificial, dizer assim, faz o favor, me escreve aí um texto, faz o meu trabalho, e a inteligência artificial vai responder de maneira amigável, escrevendo para você um trabalho, por exemplo, sobre a Guerra México-Americana. E você não vai precisar mais nem estudar, nem pensar, né? E claro que essa composição desse trabalho, dessas respostas, são feitas de acordo com os interesses daqueles que dominam a tecnologia. É sempre assim, né? Quem é o dono da tecnologia faz com que ela funcione da maneira que lhes interesse, certo? Então, quando você junta os buscadores, quando você junta os aplicativos, quando você junta a inteligência artificial e some a isso, mais toda a pressão da mídia, mais toda a luta cotidiana para vencer na vida, para manter a sua estrutura de vida, você, então, fica à mercê da versão que esses componentes decidem que são, ou aquilo que é a verdade a ser contada. Por exemplo, ninguém fala da guerra México-Americana, ninguém se importa, ninguém se lembra que ela existe. A gente se importa com outras guerras em função da pressão dada e da forma que ela é divulgada através das tecnologias que estão sob o controle dos grandes poderes. Inteligente mesmo não somos nós, inteligente mesmo não é a inteligência artificial, inteligente mesmo é quem a controla.